Senhora presidente, senadora Ana Amélia, honrada, digna e competente representante do Estado do Rio Grande do Sul nesta casa, senhoras, senhores senadores. Essa, por certo, senhora presidente, não é a primeira vez e não deverá ser a última vez que me pronuncio desta tribuna, afirmando e manifestando todo o meu repúdio às iniciativas que, vez por outra, querem trazer à baila um debate que considero absolutamente intempestivo, fora de tempo e de conveniência. Tem a ver com a tentativa que, vez por outra, se traz para esta casa para se redesenhar a lei que define ou disciplina ou regulamenta o abuso de autoridade. A prudência, por certo, persiste em saber reconhecer a natureza dos inconvenientes, aceitando como bom o menos mal, o velho e antigo ditado popular, ou seja, o ótimo é inimigo do bom. Começo, portanto, esse meu discurso com esse pensamento para me pronunciar sobre o PLS 280 e pela forma como vem tramitando aqui no Senado da República. O projeto, como disse há pouco, que trata do abuso de autoridade. E como todos sabem, o referido projeto tipifica o crime de abuso de autoridade, incluindo no tipo penal diversas condutas de agentes públicos dos poderes do Estado brasileiro. Tema, portanto, essencial à construção do Estado democrático de direito e vital à proteção dos cidadãos diante do desvio ou mesmo do abuso de poder por aqueles que, agindo em nome do Estado, agem de modo reprovável, violando direitos que são fundamentais. Lembro que o tema é tratado pela Lei 4.898, ainda de 1965, e que desde a promulgação da Constituição da República em 1988, tem avançado tanto culturalmente como no plano normativo, no rechaço de condutas abusivas dos detentores de parcela do poder do Estado. Efetivamente, a meu juízo e por convicção, o Brasil não vive um hiato normativo em relação a essa matéria, ainda que possamos e mesmo devamos aprimorar a legislação sobre a questão. Não há tema que não possa ser debatido, que não possa ser enfrentado, que não deva merecer um aperfeiçoamento. Esse não é o caso. A questão que assombra, portanto, não é a pertinência do debate, sua importância para a cidadania, mas sim a oportunidade e o assodamento com que se pretende a deliberação de um projeto que, com as devidas vênias, apresenta excessos, diria que até mesmo inconstitucionalidades. O PLS 280 propõe a tipificação taxativa de crimes de abuso de autoridade, elencando condutas que, no entendimento de seu autor, violariam os direitos e as garantias já elencadas na Lei 4.898, ainda de 1965. Ocorre que, ao tentar tipificar condutas como de abuso de autoridade, o projeto acaba por colidir com garantias constitucionais incidentes na atividade jurisdicional e na investigação criminal. De fato, diversos dispositivos do projeto em análise invadem a necessária independência do juiz na apreciação dos casos que julga, seja ele de primeiro, seja ele de segundo ou seja ele de terceiro grau. Independência não significa dizer que o juiz não responderá pelos seus atos. Haja vista que a atividade jurisdicional encontra fundamento na legalidade e qualquer comportamento de qualquer juiz contrário às diretrizes legais importará em responsabilidade ao mesmo. Ressalva seja feita, no entanto, que, em virtude de sua função estratégica, o magistrado não pode ser inibido, não pode ser intimidado, não pode ser cerceado no exercício das suas prerrogativas e da sua missão, com a ameaça de responder por perdas
e danos por sua interpretação do texto legal. Se assim fosse, as sentenças nunca apresentariam uma parte vencida. A responsabilidade da magistratura é social, desde que não agrida frontal e deliberadamente a lei, causando prejuízo às partes ou à administração, para o qual se deverá adotar medidas judiciais ou administrativas competentes. O juiz só responde ao imperativo da sociedade. O PLS, dentre outros dispositivos de constitucionalidade duvidosa, tipifica como crime o ato do juiz que ordenar a prisão fora das hipóteses legais, deixar de conceder liberdade provisória quando presentes as hipóteses para tanto, deixar de relaxar a prisão cuja ilegalidade formal ou material lhe tenha sido comunicada, prosseguir a persecução penal sem justa causa fundamentada. Saliente-se o fato de que os mesmos tipos incidiriam sobre os membros do Ministério Público. É evidente a violação constitucional, pois se está invadindo a independência dos juízes e promotores na apreciação dos aspectos, muitas vezes, subjetivos dos casos que estão sob análise e exame da magistratura. Na verdade, o projeto manieta a atuação livre, independente e soberana da magistratura brasileira. Vossa Excelência me concede a parte? Com muita honra, ouvirei Vossa Excelência. Outro aspecto grave é de que se tentar impedir o procedimento do acordo de delação premiada, estando o delator detido. O artigo 11 do presente projeto tipifica como crime, aspas, constranger o preso ou o detento mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. O endereço não é outro, senão impedir os acordos de delação premiada daqueles que estiverem presos. Delação premiada que não é invenção brasileira, delação premiada que é utilizada do mundo afora, delação premiada que tem produzido excepcionais resultados para resgatar uma delinquência e desvios como nunca nós observamos na história do nosso país. Ouço com prazer o senador Randolfo Rodrigues. Apartei o senador Ferraço, Vossa Excelência, para cumprimentá-lo pela coragem do pronunciamento e por claramente demarcar um campo aqui em relação a esse debate. Me permita, senador Ferraço, em algumas matérias, principalmente na ordem econômica, nós temos divergido, mas neste tema em particular, eu tenho a honra de estar ombreado com Vossa Excelência. Eu considero inadequado, para o momento que estamos vivendo no Brasil, o debate de um projeto de abuso de poder nos moldes que está sendo proposto aqui no Senado da República. Não que não seja até necessário a criação de algum dispositivo legal dessa natureza. O problema é que, ao contrário de uma poesia que diz que tudo acontece na vida com seu momento e seu destino, o momento do Brasil e o destino não é o de debater essa matéria. Veja, é um péssimo sinal que o parlamento passará para a sociedade brasileira, no momento em que políticos estão sendo investigados, em que tem investigações em curso, seja aqui no Senado, seja na Câmara, em que ocorre uma operação chamada Lava Jato, que tem amplo apoio popular no Brasil, e o Congresso abrir o debate de um projeto de lei que, na prática, limitará a atuação, as ações, em especial da primeira instituição que tem conduzido o combate à corrupção no país, que é o Ministério Público. Não me parece, por parte do Congresso Nacional, por parte deste Senado, senador Ferraço, uma contribuição didática e uma contribuição para que o Brasil aperfeiçoe suas instituições. Então, quero aqui me ombrear com Vossa Excelência, nos termos que Vossa Excelência apresenta em vosso pronunciamento, destacar aqui, reiterar, este não é o momento de apreciarmos qualquer matéria desta natureza ou qualquer outra matéria que iniba, que limite a atuação, em especial do Ministério Público. Muito mais do que inibir, o que se deseja é intimidar.
O que se deseja é constranger aqueles que, em nome da sociedade brasileira, estão passando esse país a limpo e lavando a alma do brasileiro, porque nos últimos anos o Estado brasileiro foi apropriado por um esquema criminoso, e esse esquema criminoso está sendo fortemente combatido por essas estratégias tão bem conduzidas pelo doutor Sérgio Moro, mas por um conjunto de profissionais da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e assim por diante. Eu tenho sido cobrado nas ruas por populares, por lideranças comunitárias, a respeito do nosso posicionamento em relação a esse tema. E eu aqui jamais, em tempo algum, agirei como canguru. Jamais, em tempo algum, agirei como avestruz. Jamais, em tempo algum, colocarei a minha cabeça e deixarei de ter uma posição muito clara em relação a esse tema. Não há tema mais inconveniente que esse num momento como esse. Ouço com prazer a senadora Ana Amélia, em seguida, com muito prazer e alegria, o meu conterrâneo, meu colega, meu companheiro, o senador Magno Malta. Senador Ricardo Ferraz, eu hoje usei a mesma tribuna de Vossa Excelência para abordar o mesmo tema. Claro que sobre a minha forma de me manifestar sobre aquilo que, na minha avaliação, foi digamos, um risco para o país, a criação de uma crise institucional desnecessária e inoportuna, na hora que o nosso país precisa exatamente do oposto, de serenidade, de tranquilidade e de responsabilidade. A cada ação correspondeu uma reação e, naturalmente, cada líder político do Senado, do Poder Judiciário e do Poder Executivo, na figura de um ministro de Estado, acabou repercutindo numa reação em defesa das respectivas instituições. Tudo ficou no limite ou extrapolado o limite, a tensão foi aumentada. A tensão foi aumentada desnecessariamente. Então, esse clima de tensão, felizmente, por uma comunicação feita aqui pelo senador Waldir Raupp, o presidente da República tomou a iniciativa de convidar para um encontro amanhã o presidente desta Casa e também do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, o deputado Rodrigo Maia, que é também vice-presidente da República, e a senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, que hoje, a propósito desses acontecimentos, também se manifestou defendendo a instituição e a manifestação do juiz de primeira instância. Então, nesse sentido, essa reunião é oportuna, é necessária. Eu queria dizer que, desta forma, acaba se neutralizando aquilo que poderia resultar numa situação maior. Da mesma forma, não pode esta Casa, senador Ricardo Ferraz, de maneira alguma sinalizar para a sociedade brasileira que está fazendo ou fazendo ações que comprometam, fragilizem a ação da Lava Jato. Esse é o primeiro e ponto principal. Também não considero oportuno tratarmos agora de lei de abuso de autoridade. As 10 medidas de combate à corrupção têm o meu apoio, a lei de abuso de autoridade é inoportuna e também acho que é hora de discutirmos a questão do tal foro privilegiado. A sociedade que foi às ruas está cobrando e não podemos dar as costas exatamente a essa aspiração da sociedade que vislumbra, com a ação da República de Curitiba, um país diferente, um país melhor, um país mais justo. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela manifestação. Eu é quem cumprimento e agradeço a Vossa Excelência a manifestação tão adequada, cirúrgica. As 10 medidas de combate à corrupção, sim, que deveriam merecer do Congresso brasileiro prioridade. Lei de abuso de autoridade me parece absolutamente inadequado. E o Congresso brasileiro precisa ter lado. E o lado deve ser o lado do combate à corrupção e à impunidade. E jamais transversar com essa verdade que se impõe nesse momento em que valores e princípios estão sendo livremente debatidos pela sociedade brasileira. De modo que eu agradeço a Vossa Excelência e ouço com muita alegria, com a autorização do senador Vicentim, o senador Magno Malta. Senador Ricardo Ferraz.
Quero parabenizar Vossa Excelência pelo tema, a maneira inteligente, a maneira popular como fala e a maneira técnica também, quando exige o técnico. Vossa Excelência tem essa capacidade que eu não tenho. E por isso, tem muito mais. E por isso que o povo do Espírito Santo hoje se orgulha muito do mandato de Vossa Excelência. No momento mais difícil da vida da nação brasileira, a maneira como Vossa Excelência, em nome daquele povo, tem se comportado do lado dessa maioria verde e amarela que quer sair desse fosso onde ela foi colocada. E essas questões que são duras e são medidas e posicionamentos que requer coragem de fazer a bola dividida, não tirar o pé, e uma linguagem futebolística, Vossa Excelência tem dividido, Vossa Excelência não tem tirado o pé, Vossa Excelência tem sido corajoso na defesa desses pontos que são cruciais para a sociedade brasileira. Eu comungo com Vossa Excelência. As 10 medidas contra a corrupção não têm qualquer tipo de ofensa à classe política, nem à democracia, nem ao exercício do mandato de quem quer que seja. Nós que vivemos um processo depurativo da nação brasileira, sem dúvida alguma, senador Ricardo, precisamos estar do lado dessas 10 medidas. Nesse momento, o parlamentar precisa decidir qual é o lado dele. Qual é o lado dele? E se ele entendeu de fato o que a sociedade brasileira está querendo. Faço coro com Vossa Excelência, cada palavra de Vossa Excelência, sou capaz de assinar embaixo, cada frase emitida por Vossa Excelência nesse sentido, tanto do ponto de vista técnico quanto da conversa popular, para que os nossos irmãos mais simples dessa nação que veem a TV Senado possam entender. Eu faço coro. Sou a favor, estou do lado e acho absolutamente inoportuno, ainda que esse projeto quanto a abuso de autoridade aqui já estivesse há muitos anos, o erro foi não tê-lo votado lá atrás. E não digo que ele um dia não deva ser votado, mas votar nesse momento agora, fica absolutamente claro, fica claro, não há nada, não há um equívoco, não tem como ninguém dizer que não entendeu, que ele está sendo colocado exatamente para poder criar um tumulto nesse momento em que se faz a investigação dessa investigação chamada Lava Jato, que não pertence a Moro, não pertence ao Ministério Público, não pertence ao juiz federal, não pertence ao Supremo Tribunal Federal. A Lava Jato pertence ao Brasil. A Lava Jato pertence ao Brasil. E duvido que alguém reúna condições de pará-la. Duvido que alguém reúna condições. Por isso, esse é o meu lado. E é o lado de Vossa Excelência. Esse é o lado da maioria absoluta do povo do Estado do Espírito Santo. Quero dar um recado a Vossa Excelência antes de lhe devolver a palavra. Estava no aeroporto às 10 horas para embarcar para Brasília. E estava no balcão da lanchonete, uma senhora se aproximou de mim e disse: não vá se acovardar. Eu olhei para ela e falei: olha, não é do meu feitio botar o galho dentro nunca, falei com ela. Ela falou: eu sei, mas diga ao senador Ricardo Ferraço, e o senhor já estou dizendo aqui, eu sou professora universitária e não concordo com esses ideológicos de universidade que hoje estão usando meninos nas escolas. E não concordo com o discurso feito por eles com relação à medida da redução dos gastos públicos. E eu espero, enquanto professora universitária, e espero enquanto cidadã do Estado do Espírito Santo, que vocês dois não se acovardem, porque nós precisamos disso e nós sabemos. E eu disse a ela: posso usar uma figura para a senhora, para que a senhora possa entender o meu posicionamento? Ela disse: pode. Eu disse: o Brasil é um fígado inchado doente que o PT adoeceu. E fígado inchado só se resolve com boldo, e boldo amarga. As medidas serão amargas, mas nós queremos cuidar do fígado. Eu não tenho dúvida de que falo com a senhora em meu nome e em nome do senador Ricardo Ferraço. Senador Magno Malta, é exatamente esse o lado de Vossa Excelência e o meu lado. Até porque esse é o lado dos capixabas, dos homens e das mulheres de bem. E eu falo com tranquilidade a favor das 10 medidas contra a corrupção, da mesma forma que me manifesto contrário à intenção de alguns senadores que querem trazer para debate a lei de abuso de autoridade. E o sentido é um só: inibir, intimidar, cercear, constranger
que desvendou uma verdadeira organização criminosa que, em nome do povo brasileiro, ou se valendo do voto do povo brasileiro, fez o que fez nos últimos anos. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como relator, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos da proposta que reivindicava aumento de salário para os ministros do Supremo Tribunal Federal, todos conhecem a minha posição. Eu fui absolutamente contra, porque considero que esse momento é absolutamente inconveniente para isso. Votamos contra e esse tema está fora de pauta. Não faz sentido, num momento como esse, em que nós precisamos socializar a dificuldade para o povo brasileiro, nós darmos aumento para o topo da cadeia alimentar do serviço público brasileiro. E esse tema está fora de pauta. Agora, cercear, intimidar, inibir, impedir que a magistratura brasileira continue atuando com liberdade e com autonomia, isso não, porque isso viola o Estado democrático de direito. Ouço com muita honra o senador José Agripino, nosso decano no Senado da República. Senador Ricardo Ferraço, eu queria inicialmente cumprimentar a Vossa Excelência pela oportunidade do seu pronunciamento. Eu acho que o assunto do dia é esse. O Senado foi, neste último fim de semana, objeto de notícias repetidas com relação à intervenção feita, diga-se de passagem, com grande estardalhaço, inconveniente estardalhaço, não havia necessidade disso, da Polícia Legislativa. Eu não quero aqui fazer juízo de valor, até porque aquilo que motivou a busca e apreensão de alguns elementos constantes de computadores da Polícia Legislativa e a prisão temporária ou preventiva de alguns agentes tem que ser objeto de investigação e identificação de culpas. Mas o que é fato é que a imagem da instituição ficou sob júdice, ficou profundamente imaculada. E é preciso que pessoas, não só o presidente, mas pessoas que integram esta casa venham se manifestar. Porque aquilo que Vossa Excelência colocou, está na hora de se apreciar o projeto de lei dos 10 pontos anticorrupção. Concordo em gênero, número e grau. Essa é a atitude que nós temos a obrigação de tomar. Não de colocar como prioridade de pauta a apreciação da proposta de abuso de autoridade, que pareceria uma retaliação ao fato que todos nós lamentamos e que acabou de acontecer. Aconteceu com excessos? Acho que sim. Agora, o excesso fala por si só, significa que não há culpa na investigação? Não. É preciso que se investigue as pessoas e os fatos. E que se chegue às claras sobre o que há, quem mandou, o que se passou, para que a imagem da instituição não fique a imagem de uma pessoa, 2 ou 3, fique a imagem de 81 senadores, como Vossa Excelência, como eu, como os senadores que aqui estão e que aqui estão falando. E que não se use o episódio como justificativa para que se vote a toque de caixa, e sobre isso me manifestei ao jornal O Globo anteontem. No arranco se aprecia a proposta de abuso de autoridade como se fosse uma vindita do Senado que teria se visto ultrajado. Se houve ultraje, que se mostre a verdade dos fatos e mostre quem é quem no Senado. Então, eu quero concordar que oportuno sim é votar os 10 pontos anticorrupção. Esse sim é o que nós temos que votar. A questão do abuso de autoridade é para ser discutido, ser apreciado com audiências públicas, como está sendo feito com relação aos 10 pontos. O relator Onyx Lorenzoni fez exaustivas audiências públicas, ouvindo o contraditório para formular um texto maduro, do ponto de vista da sensatez bem acabado, para que a sociedade se inteire com o pensamento do Congresso. O Congresso tem a obrigação de falar pela sociedade, tem a obrigação de falar pela sociedade, e as audiências públicas vão estabelecer um link entre o texto e o que o povo quer. Agora, acho que a obrigação que nós temos, e Vossa Excelência falou, o decano do Senado, esse é o meu 4º mandato de senador, é trabalhar pela sensatez.
Ocorreram manifestações extremadas por parte de autoridades do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário? Não sei. Agora, é conveniente que esse clima se alasteça? Não. E acho que o presidente da República, Michel Temer, tomou uma iniciativa, que aqui foi comunicada pelo senador Waldir Raupp, eu via pelo rádio, de promover a reunião entre os presidentes dos 3 poderes, para que, em nome do interesse do país, da estabilidade da democracia brasileira, das instituições democráticas do Brasil, se estabeleça ou se restabeleça algo que se partiu, volte a ser emendado, que é o diálogo. O diálogo e o entendimento em nome do interesse do Brasil, em nome da recuperação da economia, em nome da recuperação do emprego e em nome da recuperação da dignidade, da respeitabilidade das instituições. Esse é o esforço maior que nós temos que fazer. E aplaudir a sensatez, aplaudir a volta ao diálogo e trabalhar com os instrumentos que pudermos dispor para que o presidente do Senado, do Congresso Nacional, se reúna, assim, convidado com o presidente da República, que convide os ministros que quiser convidar. Se a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, se dispõe a participar desta reunião, que se faça isso em nome não do Supremo, não do Congresso, não do Poder Executivo, mas em nome do interesse do povo brasileiro. Quero cumprimentar a Vossa Excelência pela sensatez e pela oportunidade do discurso com o qual quero me congratular e quero endossar. Eu é quem agradeço o concurso de Vossa Excelência, por certo. Os poderes da República, eles são autônomos, são independentes, eles trabalham prerrogativas que são muito bem definidas pela nossa Constituição, mas, por certo, há uma linha que tangencia a todos os poderes constituídos. Nenhum de nós está acima da lei. Nenhum de nós está acima da lei. Os nossos mandatos são legítimos porque foram ungidos pela vontade popular. Agora, o voto por si só não é salvo-conduto. A legitimidade dos nossos mandatos nós o fazemos na construção diária e permanente e tomando lado. E o lado correto e adequado é sempre e permanentemente o lado da sociedade. De modo que eu agradeço a parte de Vossa Excelência, agradeço a Sua Excelência, o senador Jorge Viana, às senhoras e aos senhores senadores. Muito obrigado.